eu sou presbítera Sheila e te convido a estar comigo nessa jornada com o tema Eu sou o que a Bíblia diz quem sou. Bom, eu vou convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Efésios 1. E lá diz assim, eu vou ler do versículo 1 ao 14. Tenham paciência comigo, vamos embora. Abre lá a tua Bíblia. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça vos vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também filhos, feitos herança. Vou repetir o versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, para quê? No versículo 2 diz, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo crido em Jesus Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Complementando esse texto, eu vou para Romanos 8, no versículo 28, 29 e 30, que diz assim: sabemos, aqui é o apóstolo Paulo falando aos romanos, a igreja de Roma, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, e esses também chamou, e aos que o chamou, a esses também justificou, aleluia, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu quero que você seja nessa hora invadido por essas verdades do Senhor. Só aqui no livro de Efésios, nesses versículos que lemos, e aqui em Romanos ele testifica aquilo que o apóstolo continua falando da igreja de Efésios. Nós somos predestinados a sermos filhos. E aqueles que são predestinados, que foram chamados para serem filhos, são justificados em Cristo. E aqueles que são justificados em Cristo terão um tempo de glorificação na vida eterna. Mas o Senhor também quer que sejamos glorificados pelas obras que vamos realizar em nome de Jesus Cristo.
Porém, nós temos grandes personagens na Bíblia que passaram por muitas dificuldades, assim como nós passamos, de adversidades, de guerras, de conflitos, mas que venceram porque tiveram o coração guardados em Deus, o coração guardado em Deus. E eu quero te convidar a estudar um pouco e a entender um pouco e a conhecer a história de Davi. Vamos lá no livro de 1 Samuel. Vamos lá. No livro de 1 Samuel, nós vamos ter a história do grande servo de Deus, que ele tinha grandes possibilidades de ser uma pessoa arruinada, de ser uma pessoa que sairia dos propósitos de Deus, mas havia sobre Davi essas verdades. Ele nasceu com um caminho já escrito por Deus, assim como eu e você. Eu quero ministrar essa verdade sobre a tua vida. Nós somos chamados já desde o ventre na nossa mãe, aliás, antes da fundação do mundo em Deus, porque nós somos gerados lá no passado em Deus para sermos um objeto de louvor e glória do nosso Deus aqui na terra e no céu. Davi foi um menino que cresceu em meio às malhadas, cuidando das suas ovelhas, pastoreando, cuidando dos animais da sua família. Ele era o 8º de sua família, o 8º filho. Então ele era uma pessoa que, segundo aqui 1 Samuel, que nós vamos ler aqui, tem a partir do capítulo 17, nós vamos ter, você vai ler toda a história aqui de algumas dificuldades que Davi teve. Davi, ele foi um eleito de Deus. Samuel, que era um sacerdote do Senhor, ungido de Deus, pediu, na verdade Deus pediu para ele, ordenou, Deus deu uma ordem para Samuel para ir até a casa de Jessé, pai de Davi, para ungir aquele que era o eleito dele, aquele que já estava no coração dele para ser rei sobre Israel. Neste tempo, Saul já estava governando, foi um rei eleito pelo povo, não por Deus. Deus acabou atendendo a petição daquele povo, mas Saul não era o eleito de Deus. Davi era. Mas segundo aquilo que era a vontade do povo, Deus aceitou e acabou deixando com que Saul fosse ungido e governasse sobre a vida de Israel e da vida de toda aquela nação. Por não ser dirigido, apesar de ter o Espírito Santo de Deus, Saul cometeu muitos erros e acabou caindo. E isso trouxe uma intervenção divina sobre a vida do povo. E aí Deus conhecia o coração de Davi, conhecia os caminhos de Davi, e estava ali Davi com o coração puro em louvor, em adoração e em serviço ao Senhor. Aquele que servia também os seus irmãos, aquele que honrava o pai Jessé. Ele era um menino desprezado por sua família. Até o profeta também não acreditou em Davi. Não acreditou que Davi era o eleito de Deus. Deus falou assim para Samuel: Samuel, vai até a casa do Belamita, vai lá e unge aquele, eu vou te mostrar quem você deve ir. E aí o profeta falou: nossa, mas se Saul descobrir, Deus, que eu estarei indo ungir um outro rei em seu lugar, ele vai me matar, ele vai me perseguir. O profeta ficou com medo. E Deus falou: ei, Samuel, eu sou o Deus que criou todas as coisas, faz somente aquilo que eu te ordenar. E a gente sabe que o profeta é aquele que é o portador da palavra de Deus, né? Deus revela as coisas ao profeta, né? E aí Samuel, em obediência, foi até a casa de Jessé. E aí ele chamou todos os filhos de Jessé. E ali
veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, até o sétimo filho. E Deus falou, não é esse, não é esse, também não é esse. E aí Samuel falou, mas fico pensando que Samuel imaginou, né? Esses homens são guerreiros, como que pode um rei de Israel não ser um guerreiro? Eles têm todos os atributos e Deus havia falado para Samuel, Samuel, você pode olhar a aparência, mas eu olho e conheço os corações. Então, Samuel falou a Jessé, Jessé, você tem mais algum filho? Porque não é nenhum desses aqui que Deus ordenou para ungir. E aí Jessé, eu tenho um filho lá, que é um pastor, que ele quase não vem aqui, ele vem só para tomar banho e dormir, mas ele fica lá cuidando das cabras, das ovelhas, está lá no pasto, está lá, ele toca aí uma harpa, ele fica tocando, ele é meio mundo da lua, sabe? Mas eu vou trazer ele aqui. E aí quando Davi se achegou, ele não tinha atributos externos de um guerreiro, eu acredito que ele não era bonito, eu fico imaginando, gente, Davi, um homem, ele diz que ele é ruivo, né? Ele devia ser meio feinho. Eu fico imaginando ele barbudinho, aquela barba ruiva, meio feinho, sei lá. Eu imagino assim, né? Que ele era assim. Eu acredito que depois ele foi se tornando um homem formoso, talvez. Ou pela fama, né? Não sei. E aí, o papai, olha eu falando da aparência aqui, né, gente? O importante é que Davi tinha um coração lindo, isso é que importa. A beleza externa é o de menos. E aí, Davi foi lá, se ajoelhou e Davi derramou óleo na cabeça dele. E a partir disso havia uma guerra entre filisteus e Israel, em que um homem chamado Golias, que era o herói dos filisteus, o homem mais poderoso, o homem mais forte, o homem que tinha maior prestígio como guerreiro, e ele falou o seguinte: vamos detonar Israel. E eles ficavam por 40 dias ameaçando, era um costume na época, as nações ficarem ficava geralmente um vale, eles delimitaram, né, um espaço, um limite, eles ficaram ali 40 dias, um afrontando o outro. E os filisteus afrontavam demais a nação de Israel, aos guerreiros de Israel, ao ponto deles ficarem com medo. O povo de Israel, o povo de Deus se amedrontaram. E eles ficaram paralisados e falaram, e agora? Golias é uma ameaça no qual nós não temos o poder de destruir. E Davi ali, ele não era um guerreiro, um belo dia o pai dele falou assim, Davi, vai lá levar uma marmita lá para os seus irmãos? Tem aqui arroz, feijão, carne, batata, leva lá porque eles devem estar com fome. O pai preparou aqui, as empregadas prepararam umas marmitas, leva lá para os seus irmãos que eles devem estar com fome. Davi foi lá prontamente, ele é um servo, né? Tem essa característica de servo, além das demais características. E aí ele foi, em obediência, foi lá e ele estava ouvindo um murmurinho, as pessoas amedrontadas, as ameaças de Golias. E ele falou assim, mano, o que esse cara tá falando do meu Deus? O Deus que é o Senhor dos Exércitos. Não é possível que eles estão com medo dessas ameaças. Ele começou a ir caminhando entre o exército, absorvendo aquilo que estava na alma daqueles homens. E sabe o que aconteceu? Isso não deixou abater a Davi. Outra característica. Então, um dos irmãos de Davi falou assim, ô meu filho, o seu folgado, o seu sem noção, o que você está fazendo aqui? Escuta, aqui não é teu lugar não, vai lá cuidar das ovelhas, seu enxerido. E Davi ignorou o irmão dele e continuou a caminhar. Vamos parar um pouquinho aqui. Como vocês podem ver na história, Davi, ele era uma pessoa discriminada na sua família. Ele era rejeitado na sua própria família. Ninguém acreditava em Davi, ninguém dava uma oportunidade para Davi. E o que Davi fez com tudo isso? Nada. Ele não ficou dodói, ele não ficou enfermo na alma, ele não deixou de crer em quem ele era. Por quê? Porque o coração dele estava firmado em Deus. E eu gostaria de te convidar a fazer uma reflexão das afrontas que você tem, talvez,
recebido no seu trabalho, dentro da tua casa, se você tem um ministério, dentro do seu ministério, na rua, não sei quais as situações que você tem passado, mas a verdade é, nós temos uma verdade sobre as nossas vidas que não tem a ver com o que o outro pensa de mim. Nós temos buscado muitas vezes a aprovação do outro, mas nós não buscamos a aprovação de quem nós realmente devemos buscar, a aprovação de Deus. Qual tem sido a sua motivação nesses dias? Davi continuou diante de todas as afrontas, diante de todas as evidências. Ó vida, ó céus, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou o coitadinho, o último da família. Lembrei agora de Gideão, a gente vai estudar sobre Gideão também. Mas que também passou por esse... Só que, ao contrário de Davi, Gideão, ele acolheu essa mentira na vida dele. Ele se escondeu no momento da guerra, e Davi não. Davi foi para cima, mano do céu, ele não teve limite. Porque ele sabia que aquela guerra não era dele, era do próprio Deus. Você vai ler a história. Por favor, eu te convido a ler. Você vai ler 1 Samuel, de toda a história. Você pode ler a partir do capítulo 10 até ler toda a 1 Samuel, porque a história de Davi é linda. E aí, Saul começou também a perseguir Davi. Davi era um homem perseguido. Você que tem o coração firmado em Deus, saiba, você vai ser perseguido. Jesus disse, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, meu lindo, minha linda. Nós temos um Deus que é maior do que todas essas coisas. Até no momento em que nós caímos. Davi ele foi perseguido pelo próprio rei Saul, porque no dia que ele foi ungido, que o óleo caiu sobre a cabeça dele, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, que havia na vida de Saul, saiu da vida dele, ele se tornou trevas. Porque a nossa vida sem a presença de Deus é trevas. A gente vai sofrer. A gente vai sofrer. Mas Davi, ele ficou guardado sempre, o tempo todo. O Senhor, quando ungiu, o Espírito Santo de Deus tomou a vida de Davi. Ei, se deixe ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. É uma delícia poder caminhar debaixo da bênção do Senhor. Saul, infelizmente, não teve essa compreensão. Mas você que está ouvindo essa mensagem, eu te convido a meditar sobre os teus caminhos, sobre as tuas reações. E eu estou falando para você, mas a palavra já passou por mim, viu? Também estou sendo ministrada por ela. Nós precisamos compreender que somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós somos escolhidos, eleitos no coração de Deus. Antes da fundação do mundo, nós já estávamos em Deus. Nós somos predestinados a sermos filhos. Que pai não cuida de um filho? Ei, você não é escolhido, não é excluído, me perdoa. Você não é excluído da bênção. Mas a nossa alma muitas vezes nos exclui da bênção porque a gente se apoia nas mentiras da nossa alma. Mas nós temos a palavra de Deus, que é a verdade sobre nós, é o que importa sabermos. Eu te convido a declarar a verdade sobre você. Sabe, às vezes nós temos dificuldades na nossa caminhada. Às vezes a gente fala assim, eu estou lendo a Bíblia, eu não estou entendendo nada, eu não sei nada, eu sou uma burra. Ei, tira essas palavras de maldição sobre você. Você ainda não tem o entendimento, mas buscar-me-ei de todo o vosso coração e me acharás. Ei, bate na porta, insiste e a porta vai se abrir.
Sabe, às vezes nós temos uma oportunidade de emprego, a porta não se abre. Você vai desistir? Você vai ficar desolado? Ei, o não de Deus também é um sim, sabia? Esse é o entendimento que nós precisamos ter. O sim de Deus é um sim e o não de Deus também é um sim. Sim, essa porta se fechou, não é essa porta para ti. E aí por causa disso você vai ficar igual uma criança mimadinha, esperneando, se descabelando, porque o papai não te disse um sim que você queria? Não. Deus tem propósitos no sim e tem propósitos no não. E o nosso propósito é encontrar o destino que o Senhor nos predestinou. Em nome de Jesus. Continuando sobre a vida de Davi. Davi continua servindo Saul, mesmo já tendo uma unção sobre ele. Demorou muitos anos para ele ser levantado, constituído rei, porque havia um tempo de preparação. Saul perseguiu a vida de Davi, tentou matá-lo por algumas vezes. E Davi lá na frente teve a oportunidade de matar a Saul. E sabe o que ele fez? Preservou. Sabe por quê? Porque ele tinha temor a Deus. Ele sabia que aquele era ungido do Senhor. E ele, para mostrar a grandeza dele, mostrar que ele tinha o poder de matar, quando Saul estava dormindo, despreparado, ele poderia ter encravado uma espada ali no peito de Saul. E o que aconteceu? Ele pegou na orla de Saul, tirou um pedaço dela e depois deixou ali do ladinho de Saul, do lado da espada. E ele falou assim: olha, esse Davi, pelo amor de Deus. E Davi era muito amado, viu? Saul muitas vezes tentou armar emboscadas para Davi de uma forma sorrateira, porque ele sabia que ele era amado do povo, porque ele era um mordomo, ele gostava de servir as pessoas, ele tinha habilidades e ele tinha características de Deus na vida dele. Ele tinha fruto do Espírito Santo, ele era uma pessoa fiel, ele era uma pessoa leal, mesmo porque a lealdade e a fidelidade, queridos, não tem a ver se a outra pessoa vai ser fiel ou leal a você. O que vai determinar essa verdade na sua vida é a lealdade para com o Senhor, para aquele que te chamou. Então, vai ter dificuldades na caminhada? Vai ter dificuldades na nossa vida, no cotidiano? Vai! Ei, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. E Filipenses 4,13 diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, vou ter dia de fraqueza? Vou. Mas onde eu vou buscar força? Em Deus. E Davi sabia o caminho onde ele era revitalizado, onde ele era fortificado, onde ele trazia de onde não existia força para prosseguir. Davi foi um santinho? Não foi não. Davi era um pecador, tanto como nós, e tinha dificuldades, tanto como nós temos. Davi adulterou com Betseba, estava distraído, ele devia estar na guerra e estava onde? Na varanda, vigiando, olhando a mulher dos outros. Foi lá, teve relação sexual com a mulher devia ser bonitinha, mas independente de ser bonitinha ou não, não era dele, era do primeiro homem do exército dele. E o que aconteceu? Ele foi além, né? Porque a mulher engravidou, porque a mentira nunca fica no culto, viu? O diabo ajuda a você pecar, mas ele não vai deixar o pecado no culto, você pode ter certeza. Olha, não vai ficar debaixo do tapete, não dá. Só que Deus permitiu que isso acontecesse na vida de Davi. Para quê? Para que ele fosse curado. Davi, naquele momento em que estava com aquele problema, é evidência do pecado. Ele teve relação sexual com Betseba, cobiçou ela, foi às vezes de fato com ela. Desse pecado foi gerado uma criança. E ele falou: agora a casa caiu, mano. Não vai ter como esconder. Quantas vezes você quer esconder aquilo que está na sua vida pecaminosa? Sabe qual a melhor coisa a fazer? É confessar, queridos. Coisa linda. Quando o filho faz coisa errada, ele não dorme. Olha, eu vou falar da minha filhinha. Ela uma vez estava na escolinha
E ela, não sei o que ela tinha feito, acho que era uma lição que ela tinha esquecido de fazer para variar. E aí, já começou desde lá. Aí, a professora chamou a atenção dela. O que aconteceu? A professora mandou um bilhetinho para avisar o que ela tinha feito. Aí, a Júlia chegou, não quis almoçar, foi dormir. Eu falei, nossa, o que será que essa criança tem? Ela não dorme depois do almoço. Eu sempre gostei, porque minha mamãe me ensinou a dormir depois do almoço. Adoro. Quando eu posso, eu ficaria muito bem na Espanha, que lá eles têm a cesta, né? Depois do almoço. Comércio fecha, todo mundo descansa. Enfim. Aí, eu falei, o que será que aconteceu? Eu achei aquele comportamento dela diferente. Falei assim, o que será que aconteceu? Eu fui lá ver o caderninho dela e tava lá. Aí expliquei pra ela, filhinha, confessar o erro é libertador. Meus amores, dobra o teu joelho, vai lá e fala pro papai tudo que você fez e para de sofrer. Passou, confessou, a palavra nos garante, a palavra de Deus, que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as transgressões, iniquidades, está tudo lá. O preço já foi pago. Que isso não seja uma justificativa para pecar, amém? Mas existe uma graça sobre as nossas vidas. A gente não pode ficar deixando que o inimigo das nossas almas fique nos afligindo e nos acusando. Em nome de Jesus. E eu ensinei isso para as minhas filhas. Doa o que doer. Fale sempre a verdade. Para o pai e para a mãe. E eu liberei a vida dela. E ela ficou bem. Imagina, uma criança sentiu o peso do erro. Não almoçou, não quis comer e foi dormir. Não quis nem conversar comigo. Ela devia ter uns 6 anos. E a gente é assim, quantas vezes nós erramos, nós pecamos contra Deus, e ao invés da gente logo se livrar desse fardo, desse peso, a gente fica ali, não vou. O pai ama o filho. O pai ama o filho e ele já justificou. Ei, tem um caminho aí de arrependimento que a gente precisa percorrer. Houve uma consequência na vida de Davi? Houve. E outra coisa, viu? Ele não chegou a confessar para Deus, Davi. Deus teve que enviar o sacerdote lá para falar para ele. Falei assim, Davi, nós sabemos o que você fez no verão passado. Você estava na janela, olhando a mulher, estava tomando banho, com as amas dela lá, e você pisou na jaca. Davi, você pecou contra Deus. Você achou que ia conseguir esconder isso de Deus, Davi? E aí Davi buscou o caminho do arrependimento. Ele, além de ter pecado, ele também mandou matar, né? Armou uma emboscada lá com o guerreiro fiel lá, um soldado fiel dele. Era um dos primeiros lá do pelotão. Ele mandou colocar o cara lá na linha de frente para morrer. Davi pecou. A gente fala assim, Davi foi terrível, né, gente? O pecado faz isso com a gente. Quando a motivação não está em Deus, quando os nossos caminhos não estão em Deus, quando a gente cede à vontade da nossa carne, é assim mesmo. Mas eu te convido em nome de Jesus a permanecer com o coração no Senhor, quebrantado no Senhor. E Davi passou a caminhar e aí ele teve filhos, né? Salomão veio depois, esse filho que foi gerado no pecado, Deus não permitiu que ele vivesse, né? O bebê não nasceu bem, ficou 3 dias aí entre a vida e a morte. Davi fez a parte dele, jejuou, só faltou dar chibatada, mas isso não era de Davi. Mas Davi ele se separou por 3 dias, ele não fez a barba, ele jejuou, ficou só à base de água, buscando em Deus esse livramento. E prove ao Senhor tirar essa criança, que era o fruto do pecado de Davi. Uma mancha na vida de Davi que seria visível. Então Deus, na verdade, preservou Davi, trazendo essa criança para junto de Deus. E aí, a partir daí, Davi continuou firme nos caminhos do Senhor, retomou a vida com Deus. Então, se você caiu em algum momento, retome a sua vida com Deus.
Senhor não é aquele que vai ficar acusando você, quem vai te acusar é o diabo o tempo todo. E essa é a guerra, viu? Porque por mais que você se levante e caminha, Satanás ele sempre vai querer arrumar meios de te acusar daquilo que você cometeu, do erro que você cometeu com Deus. Mas Deus não. Deus fez assim, ó, na cruz, ó, rasgou. Tudo que estava selado lá contra você, que Satanás falou, ó, adúltero, mentiroso, gosta da pornografia, gosta de dar golpe nas pessoas, é violento, vive falando palavrão, é religioso, eu não sei qual é o pecado, tá certo? Mas todos eles, cada um deles, a lista imensa que Satanás tem, todos esses foram rasgados na cruz. Ei, quando você não se sente perdoado, você está anulando o sacrifício de Cristo que Ele fez por você e por mim. Não faça isso. Não é mais fácil você receber o agasalho do amor de Deus na sua vida? Não é mais fácil você se revestir desse amor que te protege e que te encoraja a prosseguir? Eu te convido em nome de Jesus a caminhar, tá bom? A caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, porque o Senhor nos chamou para sermos os teus filhos aqui na terra. Ele não nos enganou sobre as aflições deste mundo. Jesus disse que teremos aflições, mas assim como Ele venceu, nós também venceremos em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado com esta palavra. Eu gostaria muito que você orasse ao Senhor nessa hora, pedindo perdão talvez de não reconhecer em Deus as verdades que Ele tem sobre a tua vida. Ei, você é filho amado, ei, você é predestinado, ei, você é justificado. Você já foi ouvido pelo Senhor. O Senhor, Ele tem propósitos a cumprir na sua vida. E não é sobre você, e não é para a tua glória, mas é sobre a glória de Deus em você e através de você, para que o reino de Deus se cumpra na terra através de mim e de você. Vamos comigo? Em nome de Jesus? Eu gostaria de fazer uma oração. Sabe, queridos, Deus, Ele elege os que são improváveis. Davi, ele era totalmente improvável para ser rei de Israel. Davi, ele não tinha a menor condição aos olhos humanos de ser rei. Ei, mas Deus sabia quem ele era. Talvez você olhe para si e fale, eu não tenho condição. Eu não tenho condição de seguir nessa missão. Sabe, eu não tenho dons, eu não tenho talentos. Olha, eu não sei nem entender direito a palavra de Deus, eu sei. Sabe, tem pessoas que são muito melhores do que eu. Sabe uma coisa que o Espírito Santo está me falando agora? Que muitas vezes você foi chamado para uma missão e você disse não, porque tem pessoas mais capacitadas do que eu. Davi foi chamado para uma missão. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já o conhecia e sabia do sentimento de inconformismo de Davi e do amor incondicional ao Senhor. Quantas vezes você foi convidado, talvez, para ministrar um louvor e você falou, eu não sou tão afinada. Ei, mas existe uma unção sobre a tua vida. Deus te predestinou para ser um ministro de louvor. Talvez você fala, eu não entendo muito da palavra, sabe? Mas Deus sabe o propósito que Ele já predestinou a tua vida. Se Ele já fez arder no teu coração, aceita, agasalha as verdades de Deus. Sabe, queridos, às vezes é muito fácil a gente agasalhar aquilo que está no mundo, as mentiras que o mundo diz ao nosso respeito. Principalmente quando você está inserido numa família desajustada. Muitas vezes até numa família ajustada, mas que você tem tantos talentos na sua família que você olha, não sou. Olha, Davi olhava para os irmãos dele e falou, são todos guerreiros. Ele poderia olhar dessa forma. Eu não sou capacitado para essa guerra. Não, eu não quero essa unção não. Queridos, eu conheço tantas pessoas que recusam a unção. Que o pastor ou a pastora ou o líder da igreja ou alguém fala, olha,
olha, Deus me mostrou que você deve ser ungido a algum cargo na igreja, para realizar algum cargo na igreja, ser um diácono, ser um presbítero, ser um pastor. E quantas vezes você colocou no seu coração um sentimento de inferioridade e medo, e por causa do medo, você dizer um não. Só que você não disse um não para o sacerdote ou para aquele líder que quer te separar. Você está, na verdade, dizendo não para Deus, porque todo profeta, ele é constituído pelo próprio Deus. Assim como Samuel foi o eleito de Deus, muitos profetas são eleitos de Deus neste tempo e são portadores das verdades do coração de Deus. Então, por favor, não recue. Não recuse aquilo que o Senhor quer confiar nas tuas mãos. Ei, não é você que vai fazer. Você vai ser só o portador da unção. Você só vai ser o canal de bênção. Quem vai realizar todas as coisas é o próprio Deus. Não temas, diz o Senhor. Eu sou contigo, estarei contigo todos os dias da minha vida, se você me obedecer. Em nome de Jesus, nós vamos falar depois de Josué. Josué foi substituto de um grande homem de Deus. Pensa que foi fácil para ele? Mas havia sobre a vida de Josué uma eleição. Existe sobre a sua vida uma eleição de Deus. Ei, existe um testamento de Deus para você. Te garanto que se alguém da sua família morresse e deixasse uma mega de uma herança, você não ia recusar, né? E se eu falar para você que Deus tem uma herança maravilhosa para você, não recusa a herança de Deus em tua vida por causa de medo, por causa das rejeições deste mundo, por causa das acusações, porque você pecou. Não deixe que nada dessas coisas te impeça de realizar aquilo que o Senhor entregou para você. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, a cada vida, Senhor Deus, que está assistindo este vídeo. Senhor, não é por nossa causa, mas é por sua causa através de nós, Senhor. Que esta palavra alcance terrenos férteis, Senhor. Que a semente, que a boa semente que é Jesus Cristo, seja, Senhor Deus, enxertada nos corações. Senhor, que o teu testamento, Pai, seja diante de cada filho e filha tua. Senhor, aqueles que têm sofrido, Senhor Deus, pelas acusações, por causa do pecado. Aqueles que têm sofrido, Senhor Deus, por conta das rejeições, Senhor Deus, aqueles que estão à volta. Senhor, por todos aqueles, Senhor Deus, que são afrontados, Senhor, e que tiveram, Senhor, feridas abertas, Senhor, e deixaram de te servir, se esqueceram, Senhor, e desistiram da vida em ti. Eu quero orar por cada vida, Senhor Deus, que é tão preciosa para ti, porque o Senhor já escolheu, o Senhor já elegeu, o Senhor já separou e predestinou, Senhor, porque o Senhor já nos justificou, Pai, de toda a injustiça deste mundo, Senhor. Nós não queremos anular, Senhor Deus, o teu sacrifício na cruz, Jesus. Nós tomamos posse de cada bênção da cruz, Senhor, e nós também queremos sermos levados nela, Pai, para que a nossa vontade não seja feita, porque Davi pecou, Senhor, mas ele encontrou um caminho de remissão, porque nós somos redimidos, Senhor, e nós somos remidos pelo sangue de Cristo. Senhor, alcança, guarda, traz, Senhor Deus, um avivamento, traz um novo tempo, traz uma nova consciência, a consciência que não é deste mundo, mas é a consciência que é do céu, Senhor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Eu te abençoo e eu te agradeço por estar comigo até aqui. Que essa palavra seja germinada no teu coração e que ela possa prosperar e dar frutos e mais frutos. Se você conhece alguém que precisa receber essa palavra, compartilhe. Em nome de Jesus. Amo vocês. Deus abençoe.